Bom dia, mais uma vez. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. O nosso texto desta terça-feira, dia 7, primeiro livro de Samuel, 16, 11 a 13. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os mancebos? E disse: Ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Esta é uma história que todos nós já conhecemos bastante. Quando Saul já havia sido rejeitado por Deus como rei de Israel, e Deus então dá ordem a Samuel para ir à casa de Jessé e ungir a Davi como rei em lugar de Saul. E a primeira pessoa que aparece, o primeiro filho de Jessé que aparece, o seu primogênito, Eliabe, Samuel entendeu que aquele era o rei. Por quê? Porque na família judaica, o primogênito ele tinha a preferência sobre todas as coisas. E é por isso que o fato ocorrido entre Jacó e Esaú, seu irmão, foi de muita importância na vida de Jacó. Jacó passa a ser o primogênito porque ele compra a sua primogenitura de Esaú. Então, Samuel, naturalmente, já entendia que o escolhido por Deus seria o Eliabe, que era o primogênito de Jessé. Mas o texto vai nos dizer que Deus não vê como vê o homem, porque o homem vê o exterior, o homem vê a aparência, mas Deus vê o interior, Deus vê o coração. E quando passam todos os 6 filhos de Jessé diante de Samuel, e que nenhum deles era o escolhido, nós podemos perceber que até mesmo Jessé, o pai de Davi, achava que ele era o mais insignificante de todos e que ele não teria a mínima condição de ser ungido rei em Israel. Mas Samuel então pergunta: você não tem um outro filho? E a resposta é essa que nós vemos neste texto. Porque Davi, embora sendo filho, ele não estava sendo considerado naquele momento, nem ao menos. Ele foi apresentado diante de Samuel. E quando Samuel pergunta, Jessé responde que havia um outro, mas que estava guardando o rebanho. Samuel então manda chamá-lo e que ele ou eles só se sentariam à mesa após a vinda de Davi. E quando Davi chega, o Senhor disse para Samuel: é este o escolhido.
Às vezes, os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos vizinhos, as pessoas olham para nós e não veem nada de bom em nós. Mas Deus, quando olha para nós, Ele vê as nossas virtudes, Ele vê a nossa condição de realizar alguma coisa útil, não apenas para a família, mas também para a sociedade. E este episódio nos dá a certeza de que Deus não olha como olha o homem, mas Deus olha de uma maneira especial. Quando alguém achar que você não vale nada, que você não tem a menor condição, fique sabendo de uma coisa: para Deus você tem todas as condições e para Deus você vale muito, porque o olho humano não pode enxergar aquilo que Deus vê no interior de cada um de nós. Que esta terça-feira seja abençoada. Amém.